Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
Boa noite, meus amados irmãos. É uma alegria imensa estar aqui para transmitir a palavra de Deus aos irmãos. Palavra esta que sempre nos abençoa e nos direciona para mais perto do Senhor e nos faz adorá-lo em espírito e em verdade. Eu queria convidar os irmãos então a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 12, onde nós iremos ler do versículo 9 ao versículo 20. Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Senhor Deus bendito, Pai misericordioso, estamos aqui diante da tua palavra, crendo que só o Senhor pode descortinar tuas maravilhosas verdades para nós. Por isso te pedimos agora, por tua infinita graça, que o Senhor nos conceda compreender aquilo que a tua palavra deseja nos dizer nesta noite, para que todos que estão aqui assistindo a Deus nesse instante, a este vídeo, possam assim aproximar-se mais de ti, sentir mais o teu cuidado e amor através do teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que tempos temos vivido, que momento difícil o Senhor nos colocou. Mas uma coisa que eu acredito em todos os momentos difíceis que o Senhor permite nós vivermos neste mundo, é que esses momentos servem para que a sua glória se manifeste através de nossas vidas. Os irmãos devem lembrar que, certa ocasião, Jesus estava com seus discípulos e eles perguntaram a Jesus acerca de um cego de nascença. Se aquele cego havia nascido assim por causa do pecado dos seus pais ou porque ele havia cometido algum pecado. O Senhor Jesus taxativamente diz: isso nem foi pecado dele, nem muito menos de seus pais, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Ou seja, todas as situações difíceis desta vida, elas servem para que nós possamos ver a glória de Deus ou manifestá-la em nós mesmos. Então, esta situação a qual nós estamos passando agora, de pandemia, ela é uma oportunidade que o Senhor Deus está nos dando, de nós vermos a glória dele e também de manifestarmos a sua glória. É muito importante, meus irmãos, então, que nós não percamos essa oportunidade, mas que nós aproveitemos para que possamos, assim, ter uma proximidade maior do nosso Deus e, ao mesmo tempo, também vermos nossas vidas serem transformadas para a glória dele. O texto que nós estamos lendo aqui é um texto muito impressionante, porque ele vai falar para nós sobre algumas virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo acerca do nosso comportamento neste mundo como cristãos. Então, há pontos aqui fundamentais sobre tudo aquilo que temos vivido e experimentado nesses dias. É importante que os irmãos fiquem bastante atentos para que você veja quantas coisas nós podemos manifestar para a glória de Deus e quantas coisas Deus está manifestando nesse instante, nesse mundo, nesse momento, para a sua glória. O texto que nós lemos começa dizendo: o amor seja sem hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela vinha de uma ideia de um hipócrita, que era aquele ator que colocava uma máscara e naquela máscara ele expressava sentimentos que não eram dele, lógico, mas que a máscara estava expressando.
Então cada máscara que ele usava era um sentimento diferente, um sentimento de tristeza, um sentimento de alegria e por aí vai. Isso é da cultura grega. Então, quando o apóstolo Paulo fala que o amor não deve ser com hipocrisia, ele está dizendo que o amor não deve jamais ser fingido. O amor, ele deve ser realmente algo que parte do sentimento dentro de nós, algo que é real, algo que foi produzido a partir daquilo que nós temos sentido e não apenas por atitudes que queiram demonstrar algo que não sentimos. Ou seja, o amor é uma coisa que precisa ser real, ele não pode ser fantasiado. Por isso o apóstolo Paulo diz que o amor de um cristão ele não pode ter hipocrisia, mas ele necessita ser verdadeiro. Para ser verdadeiro, então, nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar, principalmente nesse texto aqui, que tipo de amor nós devemos viver. E nós vamos perceber que para viver esse amor, nós teremos que ser totalmente transformados interiormente. Teremos que ter nossas atitudes transformadas a partir das nossas emoções que foram transformadas, a partir dos nossos sentimentos que foram transformados e até mesmo da nossa própria racionalização. A forma que nós pensamos as coisas deve mudar para que nós possamos passar a amar. Portanto, o apóstolo começa dizendo: o amor seja sem hipocrisia. E aí ele começa a dizer como acontece essa transformação interior para que nós possamos ter um amor verdadeiro uns pelos outros. Ele diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. A primeira coisa para que o amor comece a se desenvolver dentro de nós é que nós vamos detestar tudo que é mal e vamos nos apegar a tudo que é bom. E chamaremos o que é mal a partir do princípio daquilo que Deus chama que é mal. E chamaremos o que é bom a partir do princípio que Deus chama que é bom. Porque todos nós, como seres humanos, temos a comum ideia de que podemos, por nós mesmos, delimitar o que é mal e o que é bom. Entendemos que, por nós mesmos, nós acabamos julgando errado muitas coisas. Chamamos de mal o que é bom e, às vezes, o que é bom chamamos de mal. Porque não temos a capacidade, o discernimento, que só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos realmente compreender o que é mal e o que é bom. Mas uma vez dada essa capacidade a nós, de discernirmos o que é mal e o que é bom, pelo poder do Espírito Santo, nós poderemos então, desta forma, a partir desse momento, desse discernimento, detestar o mal e apegar-nos a tudo que é bom. Assim, passaremos a amar. Começaremos a amar o que é certo ser amado. Porque todo ser humano ama, nem que seja amar o pecado. Mas nós vamos aprender a direcionar o amor para aquilo que realmente Deus chama de bom. No verso 10, o apóstolo Paulo então prossegue dizendo o seguinte: a partir desse preceito de amarmos o bem, de apegarmos ao bem e detestar o mal, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós precisamos então amar-nos com amor fraternal, ou seja, com amor de irmãos, como se realmente estivesse amando alguém de minha família, e os irmãos sabem perfeitamente o que eu estou dizendo. Quando nós temos um amor especial pelas pessoas de nossa família, nós podemos amar outras pessoas fora da nossa família, mas aquelas pessoas que nos cercam ali dentro de casa, nós temos um afeto maior por elas. É comum, por exemplo, os irmãos brigarem entre si, irmãos jovens, mas eles nunca permitem que alguém brigue com o irmão sem que eles interrompam essa briga. Isso é porque o amor fraternal é maior do que qualquer amor que fora do seio familiar nós possamos ter. Então Paulo diz que nós devemos nos amar com esse amor fraternal, esse amor de família, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem ama, prefere que o outro seja mais honrado, prefere que o outro seja mais cuidado, bem mais quisto do que a si mesmo. Ou seja, aqui começa um certo desprendimento. Eu começo a esquecer um pouco do meu eu e começo a pensar mais no outro do que em mim. Eu quero o bem do outro acima de tudo, até acima do meu próprio bem. Eu sofro para que o outro fique bem. Isto é o conceito cristão de amor, onde nós podemos até sofrer para que o outro esteja bem. Paulo então prossegue dizendo: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Então assim, no cuidado com as pessoas, nessa forma de zelar pelas pessoas, não sejamos lentos, remissos, esperando um tempo certo, não, todo tempo é tempo, toda hora é hora, todo instante é instante, de cuidarmos uns dos outros e de fervorosamente, cuidando dos outros, servir ao Senhor. Porque o Senhor escolheu ser servido no outro. O Senhor escolheu ser amado, muitas vezes, no outro. Então nós amamos a Deus quando servimos ao outro, e nós servimos a Deus quando servimos ao outro. Por isso deve ser feito não de maneira remissa, mas de maneira fervorosa, como quem está buscando mesmo servir e amar ao Senhor. Daí ele diz,
No verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nessa tarefa de amar ao nosso irmão, nós vamos precisar ter muita esperança e se alegrar nessa esperança. Esperança de que aquele irmão seja transformado pelo nosso amor. Teremos que ser pacientes nas tribulações que poderão vir por causa deste amor e por causa de Cristo. E na oração perseverarmos. Nós temos vivido um momento muito difícil, os irmãos sabem disso. Eu falei isso no início do sermão. E esse momento é um momento que realmente requer isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos e abençoar os nossos irmãos, alegrando-nos sempre na esperança de que Cristo irá reverter todo esse processo do qual nós estamos passando agora. E aí, dentro desse processo da reversão da esperança, da desesperança, nós temos que também demonstrar aos irmãos que precisamos ser pacientes na tribulação, aceitando humildemente esse momento que o Senhor Jesus permite que nós passemos. E aí, na oração, perseverarmos para que haja uma resposta de tudo isso que estamos vivendo. Portanto, os irmãos percebem que esse é o momento de nós amarmos aos nossos irmãos, amarmos ao nosso semelhante, amando esse semelhante, a esse irmão em Cristo, e amando ao nosso próximo, seja qual for o seu próximo, amando de maneira que você possa se regozijar na esperança, ter esperança de mudança da situação e de mudança da vida dos quais você está amando, que você deve ser paciente nessa tribulação, crendo que o Senhor está operando nela algo grandioso sobre nossas vidas, e de que a oração deve ser perseverante, sabendo que a oração reverterá o processo, porque Deus quer que nós oremos e clamemos por isso. E aí vem a questão da ação. Porque até agora o apóstolo Paulo falou dos sentimentos e da forma que eles podem ser expressos, mas agora ele vai falar da ação, da atitude do amor. E ele diz no verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esse versículo poderia ser resumido da seguinte forma, cuidem uns dos outros. Meu irmão, é hora de nós cuidarmos uns dos outros. É hora da igreja de Jesus cuidar de si, dos seus irmãos em Cristo, da sua família em Cristo, e depois cuidar do mundo lá fora. O mundo precisa de nós agora. O mundo precisa do nosso amparo, do nosso socorro. O mundo precisa da nossa ajuda voluntária, material. O mundo precisa das nossas orações, o mundo precisa da nossa palavra, o mundo precisa do consolo que nós já recebemos do Espírito Santo, que nós possamos dar a eles também. Portanto, o verso 13 diz sobre esse cuidado de compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade, de cuidar. A hospitalidade aqui a gente pensa sempre na questão de receber as pessoas em casa, mas muito mais do que isso, a hospitalidade é receber as pessoas, ouvir as pessoas, saber o que elas estão sentindo e passando e querer fazer algo nesse sentido. Por isso, no verso 14, completando isso, ele diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esse momento que nós estamos passando é o momento de nós abençoarmos quem nos persegue. Quantas pessoas perseguem a igreja? Quantas pessoas perseguem o Evangelho? Mas quantas dessas pessoas, em vista dessa pandemia, estão morrendo de medo? Estão angustiadas? Algumas estão se deprimindo? Quantas delas tanto nos perseguiram e agora tanto precisam das nossas palavras de vida eterna que o Senhor Jesus nos deu? Essa é uma hora preciosa. O Senhor está nos dando a oportunidade de abençoar os que perseguem a igreja e de nós não os amaldiçoarmos, mas sim bendizermos essas pessoas, indo até elas, falando do amor de Deus a elas, dando-lhes a consolação do Espírito Santo que recebemos. No verso 15, Paulo continua dizendo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos nos alegrar com nossos irmãos em Cristo, meus amados. Eles estão felizes, eles estão clamando junto conosco para que tudo mude. Vamos nos alegrar com eles. Vamos ficar firmes juntos nisso que nós estamos passando. Mas ao mesmo tempo também é importante lembrar, chorar com os que choram. Há pessoas tristes, há pessoas que estão dentro de suas casas passando dificuldades financeiras, outras apenas gostariam de sair de casa e não podem, e todas essas situações requerem urgentemente que nós possamos também se compadecer dessas vidas. O texto prossegue então no verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esse é um momento em que nós precisamos de humildade. Eu não sei o que está acontecendo, só Deus sabe. Esse é o momento de nenhum cristão abrir a boca e dizer, é o fim do mundo. Não sabemos. Nenhum cristão pode abrir a boca e dizer, é a ira de Deus. Não sabemos. Pode muito bem ser apenas o resultado
da natureza caída, do pecado que fez com que a natureza fosse o que é, degenerando-se cada dia mais. Não sei, não sabemos. Humildemente devemos aceitar que não sabemos e por isso termos aqui, como diz o texto, o mesmo sentimento uns para com os outros. Esse sentimento de não sabemos. Humildemente aceitamos que não somos sábios para tamanho entendimento. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Meus irmãos, essa é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Mais uma vez repito, de fazer o bem a todos. Não importa quem seja. Não importa se falou mal do Evangelho. Não importa se é ateu. Não importa se é de outra religião. É a hora da glória de Deus ser manifestada no nosso cuidado por todos. Por isso no verso 18 diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós estamos aqui para produzir, para gerar essa paz na vida das pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, que está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Do Senhor é a justiça que será feita um dia sobre todos os pecadores. Nós não temos muita coisa a ver com isso não, meus irmãos. A justiça cabe somente ao Senhor, a nós cabe o amor. A nós cabe o serviço. A nós cabe manifestar a bendita e misericordiosa glória de Deus. É isso que a nós cabe. E aí no verso 20 diz, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, ou seja, deixará com que o teu inimigo pense regularmente sobre tudo aquilo e por que tudo aquilo aconteceu, porque tudo aquilo se deu e porque você quis ajudá-lo em tudo aquilo. Então isso é muito precioso para nós. Que lições esse texto traz para nós, além dessa exposição que eu trouxe aos irmãos? Que lições nós podemos observar nesse texto? Eu separei algumas coisas aqui muito importantes para nós pensarmos. Algumas lições que nós podemos captar do texto. Primeiro, em relação ao amor sem hipocrisia. A gente aprende na Bíblia que não há espaço para falsidade no amor, porque os atributos do amor não dão espaço para falsidade. Se você puder abrir aí sua Bíblia em 1 Coríntios 13, você vai ver uma coisa muito interessante sobre os atributos do amor e como eles não dão espaço jamais para a questão da hipocrisia. O amor é paciente, é benigno. 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana nem se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, não tem hipocrisia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não há espaço nesses atributos do amor, meus amados irmãos, para a hipocrisia. Aqueles que amam sem esses atributos, amam apenas a si mesmos. E o Senhor não nos chamou apenas para amar a si mesmos, mas amar ao próximo como a si mesmo. O amor que temos por nós mesmos deve gerar em nós o desejo e a condição de amar o próximo. Somente o amor sem hipocrisia, ou seja, o amor verdadeiro, o amor que olha para o outro como se olhasse para si, nos faz nos irmanar. Esse amor, meus amados, é o amor de Cristo. Ele fez isso. Ao se tornar como um de nós, ele estava fazendo isso. Estava se irmanando. Estava dando a vida para curar e para abençoar. Nós somos chamados para isso. Uma segunda lição do texto, eu encontro quando o apóstolo Paulo diz para nós, que no verso 12 ainda, que nós devemos alegrar-nos na esperança. Tem um filme chamado Um Sinal de Esperança, filme com Robbie Williams, que é muito interessante. Ele está num campo de concentração e ele ouve no rádio que a guerra acabou. Só que o que ele estava ouvindo no rádio, na verdade, não é verdade. Era apenas uma novela. E ele acredita que era verdade e espalha para os seus companheiros do campo de concentração que a guerra acabou. A partir daquele momento, as pessoas que estão no campo de concentração encaram o sofrimento de maneira mais tranquila. Porque elas acreditam que a guerra acabou e a qualquer momento os aliados chegariam para libertá-los.
Portanto, todo sofrimento perdeu a força. Eles não ficam mais abatidos diante do sofrimento, porque lhes foi dado um sinal de esperança. Nós, cristãos, fomos chamados para dar esperança ao mundo. Mundo que entra em desespero, nós trazemos conosco a mensagem da esperança. O que Deus fez e está fazendo em nós deve dar esperança aos desalentados. Quando você simplesmente se mantém firme na fé, em meio às tribulações, isso dá esperança aos cansados. Se você se manter firme na fé, nesse momento que nós estamos passando, as pessoas se encherão de esperança. É a esperança que nos faz, como diz o texto bíblico, em outro momento, ser pacientes, no momento aqui lá em Romanos, ser pacientes na tribulação. Essa paciência, ela produz paz aos atribulados. Jesus disse para nós: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Olha que coisa linda. Uma esperança de paz que só nós temos porque Jesus nos deu. E você pode ser o mensageiro dessa esperança. Nós somos chamados nesse momento para assim fazermos. Uma terceira lição desse texto é que o texto mostra para nós que devemos perseverar em oração. E a oração é uma forma da gente ser participante da vida das pessoas que nos cercam. Quando nós oramos, nós, de certa forma, entramos na vida das pessoas. Porque quando pedimos por ela, vivenciamos aquilo que elas estão vivendo. Por isso, esse é um momento muito importante de nós entrarmos na vida das pessoas, entender as suas angústias, medos e, assim, aprendermos a clamar como se nós estivéssemos sentindo aquilo. E é muito importante a oração, porque o Senhor Jesus nos diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então faça o seguinte: una as pessoas que estão aqui na terra com você para irem ao céu. E faça isso através da oração. A oração vai lhe dar a oportunidade de fazer isso. Em quarto lugar, o texto ensina para nós como nós devemos ajudar e suprir a necessidade dos nossos irmãos e do nosso próximo. As atitudes para suprir essas necessidades. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, Deus estabeleceu leis que visavam suprir aqueles que não tinham como se sustentarem. Constantemente nós vemos no Antigo Testamento os profetas dizendo que o povo estava em pecado porque não estava cuidando dos órfãos e das viúvas. Portanto, o cuidado na vida das pessoas, o cuidado dos desamparados é uma obrigação do cristão e o Senhor exige isso de nós. Jesus nos ensinou que as nossas necessidades, porém, elas vão além do pão. Nós não podemos pensar em suprir apenas as necessidades físicas das pessoas, apenas a necessidade do pão. Nós devemos ir além. Realmente nós temos muitas necessidades. E realmente a gente entende que uma das mais significativas, além, que as pessoas estão sofrendo agora, além da necessidade do pão, é a necessidade do afeto. É a necessidade do afeto. Nós vimos anteriormente, aqui no texto, a necessidade do amor. Mas também nós temos necessidade de afeto, e o afeto envolve também comunhão. Por isso o texto diz para nós: sede hospitaleiros. Estabeleçam comunhão com as pessoas, elas precisam de alguém para ouvi-las, elas precisam de alguém que fale com elas. Há muita gente solitária nesse momento, meus irmãos, e cabe a nós dedicarmos um tempo de sermos hospitaleiros. Nós não podemos ter contato com as pessoas devido à quarentena, mas nós podemos, com certeza, manter um contato. E esse manter o contato já vai fazer algo muito precioso na vida dessas pessoas. Nós temos a necessidade dessa comunhão, porque, como o texto diz para nós no verso 15, precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós temos então, todos nós seres humanos, a necessidade de uma presença companheira e muito mais, de uma presença fraterna, de alguém que nos trate como irmão. E agora Deus está dando essa oportunidade a nós. É preciso, no entanto, que nós supramos a necessidade dos nossos irmãos e não viremos também vampiros emocionais e nem deixemos nos tornarmos objetos de vampiros emocionais. O que são vampiros emocionais? São pessoas que só carecem de suprimento emocional e nada mais do que isso. E aí podem nos sugar. É necessário ter um limite, onde nós dizemos: eu estou aqui para lhe apresentar a Cristo, estou aqui para lhe apresentar o amor de Deus e a comunhão que é estabelecida através desse amor. É preciso ter um limite, caso contrário nós acabaremos trocando a ideia do Cristo que pode abençoá-la para a nossa única presença, e somente a nossa presença não resultará em nada, a não ser esgotamento emocional
nosso. Portanto, supra a necessidade de quem você pode suprir, do seu irmão, de um amigo, mas atente para que você dê a ele realmente o que ele necessita, que é o amor de Deus, que é ele crer em Jesus, que é ele amar a Jesus. Portanto, meus irmãos, para concluir, para cuidar do nosso próximo, para cuidar do nosso irmão, 4 coisas que gostaria que você guardasse em seu coração. Primeiro, vamos aprender a amar com o amor de Cristo. E amor não se aprende. Quando eu falo aprender, é apenas uma figura de linguagem. Amor se sente. E para sentir o amor de Cristo, é preciso ser transformado, dia após dia, na semelhança de Cristo. É preciso ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a condição, então, de termos esses sentimentos, de vivermos conforme viveu o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, dê esperança ao mundo. Dê esperança ao mundo nesse momento tão difícil. Dê esperança às pessoas que te cercam. E dê essa esperança por meio do seu testemunho de fé, da sua confiança, da sua segurança, de você dizer ao mundo: olha, eu confio, eu acredito, Deus está no controle de todas as coisas e Ele está cuidando de tudo isso. Isso vai alimentar a esperança de muita gente. Em terceiro lugar, ore pelas pessoas como se a dor delas fosse a sua. É assim que nós aprendemos a orar de verdade, quando a dor dos outros tornam-se as nossas. Deus está nos dando a oportunidade nesses dias para isso. Ore pela família carente, ore pela pessoa solitária, ore pelo irmão angustiado, ore como se fosse ele. E em quarto e último lugar, supra as necessidades que você puder das pessoas que te cercam. Supra as necessidades delas com o material. Às vezes elas estão precisando de ajuda material, elas estão precisando de comida. Ou supra a necessidade da solidão, oferecendo a elas Jesus Cristo. Mas nunca seja você o supridor, porque você não tem condições para isso. Seja você quem oferece o suprimento, que é Cristo Jesus. Deus está nos dando uma oportunidade tremenda nesses dias. Vamos aproveitar. Vamos manifestar a glória de Deus. Vamos mostrar ao mundo o Deus que está em nós, e como Ele age em nós, Ele pode agir no mundo também. Eu desafio você a não ficar se lastimando nesse momento por não fazer isso ou aquilo, ou pelas dificuldades que talvez esteja passando. Eu desafio você a se instrumentalizar por Deus, a se colocar diante do Senhor como quem quer ser usado para a glória dele. E assim, você pode ter certeza, essa experiência será inesquecível em sua vida. Vamos orar por isso, para que isso seja uma realidade para você, para mim, para todos nós como igreja. Ore comigo, por favor. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, nós cremos, ó Pai, que esse momento foi o Senhor que criou. Nós cremos que o Senhor tem propósitos para esse momento. Te pedimos agora, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor nos instrumentalize nesse momento, que o Senhor nos use, pois nós queremos conhecer mais de Ti, nós queremos sentir mais de Ti, nós queremos estar mais próximos do Senhor. Nós Te agradecemos por Tua palavra, que está sempre pronta a nos direcionar a tudo que vivemos nessa terra, e hoje não foi diferente. Que a Tua glória esteja manifesta em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, eu sou Mirlena e hoje eu estou aqui para divulgar um evento promovido pelo Ministério de Mulheres, com o tema Mulher Cristã, Proteja Sua Mente. Acontecerá na sexta-feira, dia 24 de abril, às 20 horas, via YouTube, no canal da igreja, com a psicóloga Gabriela Amâncio e a nossa irmã Vanessa Sanches. E no sábado, dia 25 de abril, às 17 horas, elas estarão em uma live no Instagram da igreja. Então, agende-se. Tire esse tempo para você. Vamos te esperar. Olá, meus irmãos. Estou aqui para fazer um convite. Em nome da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista do Planalto. Sigam as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É isso mesmo, Instagram e Facebook. Em breve estaremos ministrando uma série de lives sobre as igrejas do Apocalipse, tá bom? A série Qual a Cara da Sua Igreja?
Então não esquece, sigam as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Em breve teremos uma série de lives durante toda a semana para a sua edificação. Segunda, quarta e sexta da Escola Bíblica e terça, quinta e sábado lendo a Bíblia na quarentena com o pastor João Eduardo. Então, não esquece, tá bom? Você nunca imaginou que a internet seria tão útil nesse período de quarentena. Mas estamos aqui para servir a Igreja de Deus ensinando a verdade. Então sigam as nossas páginas e eu espero você nos dias das lives. Abraço!